Faz um tempo que a Caloi atualizou a linha Explorer da marca, né, da sua própria marca, obviamente, trazendo agora a Explorer SL, onde tem a SL Sport, Comp, Expert e Pro. A gente conheceu essas bicicletas já lá no Bike News, que é aquele quadro que eu trago no dia de hoje, naturalmente, na terça-feira, ou na quinta, no caso da semana, vai ficar para quinta-feira, que eu mostro as novidades, os lançamentos, como foi o caso da Caloi e assim por diante. Porém, nesse momento a gente ainda não tinha os dados da geometria e agora a Caloi finalmente divulgou, na verdade já faz um certo tempo, vocês pediram bastante e é por isso que eu tô aqui nesse vídeo então, para a gente analisar detalhe por detalhe da geometria das novas Explorer SL da Caloi. Então bora pro vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros e eu vou começar aqui, adiantando uma coisa, tá? Primeiro, né, eu não vou analisar os componentes das bicicletas, tanto da Expert, quanto da Pro, quanto da Comp, quanto da Sport, porque isso eu já trouxe, como eu falei no Bike News, né, então quem viu já tá sabendo. E quem quer uma análise um pouco mais aprofundada sobre os componentes, se vale a pena, se não vale, se faz sentido, se o preço tá bom e assim por diante, isso fica mais interessante a gente ver nos top 5 que eu tô gravando lá no Pedaloriano, tá? E realmente tô devendo aí, vou atualizar mais, mas eu tava esperando as marcas terminarem os seus lançamentos para que esse vídeo não ficasse defasado antes de 2025, né? Então, dados os recados aqui, eu vou analisar realmente apenas a geometria. O preço da bicicleta não impacta nisso, o componente utilizado não impacta nisso, se ela tá bonita ou se ela tá feia também não impacta nisso. O foco aqui é uma geometria boa? É interessante? Cumpre bem o papel? Ou foi aí uma mancada da Caloi? Vamos conferir isso agora, mas claro, primeiro de tudo, te inscreve aqui no canal também, deixa aí o like e antes da gente ir agora sim, tá? É o último aviso. Pra gente ir pra geometria, o estado do Rio Grande do Sul segue precisando de ajuda, tá? Então eu resolvi fazer uma parceria aí com a Barbedo, convidei eles e eles aceitaram na hora para a gente dar um presente aí para vocês em troca de doações. Eu não vou me aprofundar muito aqui nesse vídeo para que não se estenda demais, mas lá no Instagram do Bike Mundo, talvez nesse horário já tenha postado aí a imagem oficial do sorteio com as regras certinho para te seguir. Se eu ainda não postei, me desculpa, mas logo eu tô postando. E também aqui no primeiro comentário fixado tem o link aí de um Pix, né, na verdade, de uma vaquinha para vocês ajudarem o Rio Grande do Sul, caso possam, é claro. Se não pode ajudar com dinheiro, cara, reza pelos gaúchos que isso já também é extremamente bem-vindo e importante, tá bom? Vamos começar então aqui pela geometria da Caloi e eu vou comparar ela com outras 3 bicicletas. Eu vou comparar com a Cannondale Trail SL, que para quem não sabe, a Cannondale e a Caloi são irmãs, então elas são hoje pertencentes ao mesmo grupo. Muita gente que não sabe fala que a Cannondale é dona da Caloi, e muito pelo contrário. Nem a Cannondale é dona da Caloi, nem a Caloi é dona da Cannondale. Elas são apenas aí marcas do mesmo grupo, assim como Porsche, Audi, por exemplo, Bentley, né, que pertencem aí ao grupo Volkswagen, mas a Bentley não é dona da Porsche e a Porsche não é dona da Audi e assim por diante, entendeu? A outra bicicleta que eu vou trazer aqui pra gente ter uma referência nacional bastante popular é uma bicicleta da Ogi, que é provavelmente uma das marcas mais populares atualmente aqui do Brasil, a série Big Wheel, e o modelo será o 7.3, que é exatamente o mesmo da 7.2 em geometria, e também uma outra importada bastante popular, que é a Trek da série Marlin. Júnior, por que não a Excalibur? Porque a Excalibur, né, assim como a 7.4, 5 e 6 e 929, Sense Impact, né, são bicicletas mais competentes a nível da Caloi Elite. A gente ainda não tem uma atualização dessa bicicleta, mas caso tenha e quando tiver, eu trago também uma comparação da geometria. Então sim, a Caloi da série Explorer, né, tanto a Sport até a Pro, né, que vem com um grupo de 11 velocidades, é compatível aí com a série Trail SL da Cannondale, também com a série Big Wheel 7.2 e 7.3 e também com a Trek da série Marlin e não da Excalibur, tá bom? Agora sim, vamos começar aqui pelo ângulo da frente. A Caloi tem o ângulo frontal de 68 graus, enquanto que a Cannondale também tem 68, a Ogi tem 68.5 e a Trek tem 66.5, que aqui realmente é totalmente distante. Ao meu ver, não faz o menor sentido. Mas aí também é bom a gente lembrar que a Trek, ela tem
um projeto geralmente mais pontual. Ela não faz as bicicletas, embora venda no mundo inteiro, não é destinado para o mundo inteiro. É muito mais uma coisa americana, muito mais feito lá para eles, lá dos Estados Unidos, que tem essa pegada mais trail, mais ride for fun, do que aqui no Brasil, que é muito mais estradão, por exemplo. Então sim, é natural a geometria da Trek ser bastante diferente e também é natural que não atenda tão bem quanto as demais. Então a gente vê que já tem aqui um certo padrão, pelo menos no ângulo da frente, né? Mas também tem no ângulo do selim. Isso porque a Cannondale veio com... Aliás, a Caloi vem com 73.5, a Cannondale com 74, a Oji com 73.5 também, e a Trek vem com 73.4. Então é um ângulo não tão agressivo, né? Não tão de pé, vai trazer essa pedalada mais confortável, né? Uma bicicleta com uma ergonomia mais macia, digamos assim. Então tu não vai ter um desempenho acima da média, aquela bike que acelera muito, que escala muito, mas é uma bicicleta gostosa para te fazer qualquer pedal, com essa geometria aqui de ângulo da frente e do selim, até o momento, né, que a gente está vendo, para te fazer realmente qualquer coisa, mas sem pressa. Então realmente é para aquele cara que ele tá começando no MTB, né, ou de repente ele já vai começar muito bem com o Explorer Pro, ou ele começou com uma bike básica, mas ele ainda não é aquele cara que acelera muito, que curte muita trilha, que tem, talvez ele seja um cara que ainda tenha muita insegurança, né, então uma bicicleta mais amena, uma bicicleta mais suave é melhor para ele, porque ele não vai querer competir, ele não vai querer acelerar, ele vai querer apenas curtir aí com um bom equipamento. Então essas geometrias aqui, né, são sim bem propostas para isso. Quanto ao entre-eixo, a gente tem aqui 1120.92 mm na Caloi, 1123 na Cannondale Trail, na O a gente tem 1111, que já é curto demais, assim, esse entre-eixo na média dos 1120 é realmente mais interessante, e na Trek a gente tem 1163, tem uma bicicleta mais carretão, né? Ela é ainda mais confortável do que a Caloi e a Cannondale, mas ela acaba ficando um pouco difícil de dirigir, né? Um pouco difícil de pilotar, principalmente quando estiver em alta velocidade. É uma bicicleta que ela anda muito bem em linha reta, quase que um trem, por isso que a gente fala aí que ela é um carretão, né? Muito mais fácil de fazer curvas com um carro do que com um caminhão. Então é mais ou menos essa filosofia. Já na traseira, a Caloi vem com 429 mm, a Cannondale vem com 435, a Oji 434 e a Trek 438, sendo a maior traseira de todas. E aqui a gente vê que mesmo a Caloi tendo essa proposta de ser uma bicicleta mais soft, uma bicicleta mais macia, mais tranquila de se usar, ela já vem com uma traseira mais curtinha. Isso eu vou ser bem sincero para vocês. Eu acho que na média ali dos 430 tá ok. Por quê? Se a gente tem uma traseira mais longa, a gente tem uma bicicleta mais estável, mais comportada. Se a gente tem uma traseira mais curta, a gente tem uma bicicleta mais dinâmica, mais arisca, que obedece mais os teus comandos. Então, se tu dá um comando errado, ela vai te obedecer e pode te derrubar. Então, exige um pouco mais de domínio. Quanto mais curta a traseira, mais domínio a bicicleta exige. Quanto mais longa a traseira, mais refém da bicicleta tu fica, basicamente assim. Então, é mais difícil de tirar a estabilidade dela, seja para o bem ou para o mal, né? Então, assim, eu acho que o 429 não é o ideal para essa geometria, mas não é ruim. É só, poxa, uns 432 aí, acho que estaria um pouco melhor, né? Menos agressivo e mais condizente com o ângulo do selim, o próprio ângulo da caixa, querendo ou não, e também o entre-eixo. A gente vem para o BB Drop, que é a distância, né? O quanto o movimento central é para baixo da linha dos eixos. Aqui a gente tem 58 mm apenas na Caloi SL, a Cannondale Trail tem 65, a Oji não informa e a Trek tem 60. Então a gente vê que assim, ó, quanto mais alto o BB Drop, mais difícil vai ser de bater o pedal, né, em pedra, em terrenos mais técnicos. Porém, mais instável e insegura a bicicleta fica em curva, porque o teu centro de gravidade fica mais alto. Então não pode ser baixo demais para não bater o pé no chão em terrenos mais acidentados, né? Também não pode ser alto demais para te não perder estabilidade. Eu considero, galera, que 65 é a medida ouro, porque 70 é exagerado, 60 pode ser pouco dependendo da situação. Aqui a Caloi está acima dos 60, né? Então tá com 58, realmente acho que ela pode ficar bastante instável aí em questão de curvas quando estiverem um pouco mais
de velocidade. Suspensão, todas elas vêm com 100 mm, aqui não tem essa palhaçada aí de querer botar 110 ou 120 para tentar enganar o afegão médio, né, que está começando a pedalar agora, o que começou há alguns anos, mas ainda não entende muita coisa, porque a gente sempre tem que lembrar que estamos falando de hardtail. Bicicletas hardtail, rabo duro em tradução literal, tem a roda dianteira, os impactos absorvidos pela suspensão, que geralmente, como no caso aqui, é 100 mm, e a roda traseira, todos os impactos são absorvidos, parte pelo pneu e parte pelas tuas pernas. Então, a não ser que tu tenha a perna sobrando, que tu seja um cara muito dinâmico, muito ágil em cima da bicicleta, aumentar o curso da roda dianteira não vai te possibilitar descer realmente mais rápido. Ela pode te deixar com um pouquinho mais de conforto, mas o que limita a velocidade, a estabilidade, a capacidade de transposição de obstáculos, por assim dizer, da bicicleta HT não é a roda dianteira, e sim a roda traseira. Então pode anotar o que eu estou te falando. Se tu tem 120 mm de suspensão para distribuir nas tuas rodas da bicicleta, é melhor que tu tenha 80 na frente e 40 atrás do que tu tenha 120 na frente e nada atrás, porque assim a roda traseira sofre muito e te limita bastante, principalmente aí causando instabilidade em terrenos mais acidentados. Falando agora de stack, que é essa medida entre o eixo central da bicicleta, né, do pé de vela, até a linha projetada entre o canote do selim e a caixa de direção, a gente tem aqui 608.8 mm na Caloi. Já na Cannondale a gente tem 608, na Oge a gente tem 615 e na Trek a gente tem 609. Eu falei aqui num outro vídeo, né, que para bicicletas mais ágeis, mais perto de 600 é melhor. Como que a gente está falando de uma bicicleta mais confortável, dá para entender que ela seja um pouco mais alta, até porque tu não vai precisar de tanta mobilidade assim numa bicicleta desse nível, que é uma intermediária e entrada premium, né? Na verdade aqui é muito mais entrada premium do que intermediária. A intermediária da Caloi é a Elite, né? E da Big Wheel, da Oge, é a 7.4, por exemplo, e a Excalibur da Trek. A Cannondale realmente não tem uma intermediária, assim, por assim dizer, porque não tem, né? A Cannondale, ela considera cross-country apenas aí as bicicletas realmente de fibra de carbono. Não tem uma bike de cross-country de alumínio, como a Specialized tem a Teasel também, por exemplo, né? Então esse 608, né, abaixo ali do 610, eu acho interessante. A gente vê que realmente a OS 7.3, ela tá um pouco defasada com esse stack, porque para andar no estradão, seja subindo, descendo ou no plano, ela vai ser muito boa porque tu vai ficar sentado no teu canote, ali no teu selim, né, a maior parte do tempo. Talvez tu sprinta um pouquinho ali, ataque um pouco numa subida, mas a maior parte do tempo tu vai manter realmente esse uso mais soft. Pega uma descida um pouco mais técnica, o stack mais alto, acima de 610, pode te atrapalhar um pouco. E a gente sabe que se não ajuda, não atrapalha, né? Então aqui nesse caso ele atrapalha, ao invés de não ajudar apenas. Já no Reach, que é a distância aí entre a linha do stack e a caixa de direção, a gente tem 418.3 na Caloi, 419 na Trail SL da Cannondale, 409 na OG 7.3 e 440 na Trek Marlin 6. Aqui a gente vê que tem uma divisão clara entre uma proposta e outra. Bicicleta com reach mais curto te deixa com menos mobilidade nesses trechos que eu comentei de piso técnico, de alta pilotagem, de alta agilidade. Realmente esse uso intenso. Quando a gente vê os vídeos, né, de corrida, de cross country, principalmente o short track, que tem poucas voltas e a pista é curta, a gente vê que os atletas eles se movimentam muito em cima da bicicleta, seja desviando obstáculos, seja atacando, seja tentando uma ultrapassagem, desviando de alguma coisa e assim por diante. Então, quanto menor o stack e mais longo o reach, mais possibilidade tu tem de movimentação em cima da bicicleta, sem necessariamente perder os teus limites de centro de gravidade. A gente sabe como é que empina uma bicicleta. Tu desloca o teu peso para trás e faz força para a roda dianteira subir. Quanto mais deslocado tu estiver para trás, menos força tu faz para frente subir. Ou seja, perder o contato com o solo. Tu cria uma instabilidade na tua bicicleta. Se tu tem um reach mais longo, tu tem maior possibilidade de deslocamento desse peso sem que a bicicleta empine, por exemplo. Conseguiu me entender? Porque tu tem mais área de distribuição do teu peso. Porém, um reach mais curto, como a gente tem aqui, tanto na Cannondale, quanto na Caloi, quanto na Oge,
ela te deixa numa posição de pilotagem um pouco mais confortável. Ao invés de tu ficar muito debruçado em cima da bicicleta, tu fica um pouco mais recuado para trás, então tu pode manter uma postura, né, uma ergonomia realmente bem mais confortável, por isso que isso geralmente está atrelado à geometria mista, onde tu consegue escolher ou uma pilotagem mais agressiva ou uma pilotagem mais suave, e assim tu consegue então ter conforto independente do que tu esteja fazendo. Claro que aí também tem questão de tamanho de mesa, onde tu pode pôr uma mesa mais longa, e geralmente o reaches aí de 420 para baixo tem mesas maiores, de 80 milímetros, por exemplo, né? Mas o foco principal desse reach mais curtinho é porque a marca, quando projeta uma geometria assim, ela entende que tu não vai se movimentar tanto em cima da bicicleta. Tu vai passar realmente ali 90% do tempo, ou 80, enfim, né, mas com certeza mais da metade, em cima do selim, segurando no guidão. Então tu não precisa ter tanta margem de movimentação, porque na maior parte do tempo tu vai estar parado. Já na Trek, não necessariamente é uma geometria ruim por ter 440 de reach, mas sim, lembra que eu falei que lá nos Estados Unidos, que é a geometria para qual a Trek, não Estados Unidos país, Estados Unidos que eu quero dizer América do Norte, Canadá, Estados Unidos, né, enfim, é uma galera que curte mais essa pegada mais trail, mais agressiva. O reach maior vai possibilitar então que mesmo em uma bicicleta mais básica como é a Trek, o ciclista consiga fazer trilhas mais técnicas. Vai passar dificuldade por limitação do próprio equipamento, mas a geometria permite um ângulo mais aberto e um reach mais longo para que ele tenha o mínimo de segurança possível para enfrentar esses obstáculos aí que os amigos dele estariam enfrentando, por exemplo, com a Trek Top Fuel, que é a full suspension aí de 120mm da Trek. Então a gente vê nitidamente esse posicionamento. Aqui a gente tem Caloi, Oja, a própria Cannondale fazendo uma bicicleta mais suave, para galera que quer pedalar e curtir sem acelerar demais, sem se arriscar demais, enquanto que a Trek é uma bicicleta que não. Ela é básica, ela é simples, mas ela é estável e ao mesmo tempo agressiva. Então, não necessariamente a geometria da Trek é melhor do que as demais, mas a gente vê essa diferença nos parâmetros. Então, assim, em resumo, né, pra gente finalizar aqui, a gente tem o top tube horizontal, que da Caloi é 598.6, da Cannondale é 593, então um pouquinho mais curto, da Oja é bem mais curto, com 580, e da Trek é 615. E essas dimensões estão aí diretamente ligadas ao tamanho do reach também. Então a gente vê que assim, abaixo de 600mm de top tube, dá para vocês terem isso claro na mente de vocês. Top tube menor de 600, caso de 580 a 599, é uma bicicleta mista. É uma bicicleta mais curtinha, uma bicicleta que vai te trazer realmente essa ergonomia de pilotagem mais confortável. De 600 para cima, ela provavelmente vai ter um reach acima de 435mm, perdão, o que vai te trazer uma ergonomia mais agressiva, te possibilitando mais margem de ataque, mas nem sempre comprometendo aí o conforto. Isso varia graças a diversas informações e não apenas a reach e o top tube horizontal. Então assim, em resumo, para finalizarmos o vídeo aqui, geometria das Caloi Explorer, a SL. É uma boa geometria? Sim. Porém, para quem? Né? Como eu falei no início, repito aqui para deixar bem claro e finalizar. Se tu é um cara que busca uma bicicleta com uma geometria ok, uma geometria equilibrada, focado em curtir os pedais. Sabe esses pedais que tem na tua cidade, que não vale nada, que tu só em participar tu já ganha medalha por se inscrever? Para quem curte esse tipo de pedal, para em todo ponto de apoio, fica um tempo, conversa, ri, brinque, assim por diante, a geometria da Caloi vai sim te atender bem, porque ela vai te possibilitar fazer praticamente de tudo com a bicicleta, desde que tu não tenha nada de pressa. Para ti que é um cara que está querendo evoluir no esporte, está querendo uma bicicleta com uma base boa, porque o quadro já é boost, já é tapered, tem rota de retrátil, etc. Esse quadro aqui possivelmente não vai te servir, porque ele não tem esse DNA de geometria agressiva que tu vai encontrar numa 929, numa Impact Race, numa 7.4 e assim por diante. Na própria Caloi Elite, por exemplo, né, que já está um pouco defasada, mas é uma bicicleta mais competitiva do que a própria Explorer. O nome Explorer dessa bicicleta faz todo sentido, porque é uma bicicleta que, digamos, tu é um explorador e não um competidor. Tu faz trilha
para se divertir, para conhecer os lugares e não para tentar quebrar recorde no Strava, mesmo que recorde pessoal. Entendeu o que eu quis dizer? Espero que sim, então realmente acho que é uma geometria boa. Agora, quanto ao custo-benefício, eu vou finalizar aqui de fato dizendo apenas uma coisa. Não comprem bicicleta 1x9 para uso geral. Fechou? Não importa a marca, seja da Caloi, seja de quem for, não comprem bicicleta 1x9. Tudo bem? Então agora chegou aqui no final desse vídeo e ainda não é inscrito, só tu clicar aqui nessa bolinha inscrito Bike Mundo para se inscrever. Tem um vídeo sugerido aqui para ti de cada lado. Muito obrigado pela tua parceria, conta aí com o teu apoio para a gente reconstruir juntos o Rio Grande do Sul. Te deixo um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau.